Planeta SPM está de volta com o jornalista Rodolfo Gamberini. Neste bloco vamos falar sobre o trabalho dos correspondentes internacionais. Se você quiser participar, mande sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook ou pelo nosso Instagram. Gamberini, no primeiro bloco a gente já tinha comentado que antes de você ir para a Globo, você foi correspondente internacional em Roma da Rádio Capital. Depois, na sua carreira, você também foi correspondente internacional nos Estados Unidos pela Globo. O que o jornalista precisa fazer para ele se tornar um correspondente internacional? Falar outras línguas, em primeiro lugar. E mais uma vez, o que faz o bom jornalista, seja ele de qualquer mídia, qualquer meio de comunicação que ele trabalhe, ele tem que ter conhecimentos gerais suficientes para exercer a profissão. Não adianta você falar perfeitamente inglês e não saber que o Brezhnev foi presidente do Partido Comunista da União Soviética e morreu na década de 80, entendeu? Então, precisa ter conhecimento, fundamentalmente conhecimento. Tá. Agora conversamos por Skype com o professor de jornalismo e mestre em comunicação da SPM, Paulo Ranieri, que atuou durante 4 anos em agências internacionais de notícia. Paulo, você já trabalhou em coberturas internacionais como repórter na agência ANSA. Conta pra gente como é a rotina desse profissional. Bom dia, Luiz. Bom dia, Gamberini. Prazer em conversar aqui com você. Sim, eu trabalhei na agência ANSA, né, uma agência internacional, uma agência italiana. O Gamberini deve ter conhecido bastante lá, deve ter tido contato em Roma, né, por ser uma agência italiana, com sede lá. E, na verdade, assim, a rotina é muito parecida com a de qualquer outro jornalista, né? Você chega, você apura, você tem que estar antenado, você tem que estar atento aos acontecimentos daquele país naquele momento, né? Tem essa questão dos conhecimentos gerais, tem a questão dos idiomas. Eu só acrescentaria uma coisa: o olhar estrangeiro é bastante interessante, né? Quando a gente está em outro país, às vezes a gente tem um olhar que não é o olhar viciado dos repórteres locais. Isso é bastante interessante. Eu sentia isso na agência aqui no Brasil, né, no escritório aqui de São Paulo. Os repórteres da ANSA estrangeiros, eles tinham um olhar diferente em relação à nossa política, aos acontecimentos aqui do país, né, coisas que a gente às vezes não vê por fazer parte, né, dessa rotina, desse ambiente, e já tem um olhar viciado sobre muitas coisas. Então, quando a gente vai para outro país, a gente sente essa diferença também, né? Ao contrário, a gente tem um olhar que os jornalistas locais não... Isso diferencia bastante o correspondente do repórter local tradicional. Vou te interromper um pouquinho. Rodolfo, na Itália você trabalhou na rádio e nos Estados Unidos na televisão. Quais os desafios em trabalhar falando para o brasileiro, falando de diversos assuntos? Às vezes você vai fazer uma crônica da cidade que você está trabalhando, falando sobre política, economia, diversos assuntos. Como que o que você tem que ter para cobrir tantas pautas além do know-how, você acredita? Você já falou tanto aqui da bagagem, né? É um trabalho muito interessante, porque, como ele disse, o nosso olhar de uma outra realidade é diferente dos locais. Então, é sempre o olhar, se você trabalha para veículos brasileiros, é o olhar brasileiro para os assuntos, no caso, eu estava dos assuntos italianos, quando estava nos Estados Unidos, para os assuntos americanos. Então, é uma coisa interessante, porque o correspondente, ele nem sempre se interessa por assuntos que estão na pauta principal dos veículos de comunicação locais daquele país. Então, a Itália, sei lá, por exemplo, Estados Unidos, eles estão lá preocupados com a crise na Coreia do Norte, a interferência americana na Coreia do Norte, e um correspondente brasileiro não vai tratar desse assunto como repórter, porque as agências o fazem muito melhor. A capacidade de cobertura dos fatos, dos dados objetivos é muito maior, porque você tem várias agências cobrindo, cada agência tem vários repórteres, então você não vai competir com isso. Você vai tratar de um assunto que, com a visão brasileira, com a visão do correspondente, que é a visão do país de origem.
Então é um pouco diferente o trabalho do correspondente do trabalho de um repórter no exterior. São coisas distintas. O correspondente ele traz mais para o brasileiro as notícias que são importantes para ele mesmo, né? Ele tem uma leitura brasileira do fato que está acontecendo fora do país. Perfeito. Paulo, o seu trabalho na agência ANSA, né, ele foi mais voltado para o meio impresso. Quais são as competências que o jornalista tem que ter para trabalhar nesse meio? A ANSA tinha um trabalho, tem ainda, né? Acredito eu, já tem aí quase 10 anos da minha passagem por lá. A ANSA tinha um trabalho de parceria com veículos impressos, né? Principalmente com o Estadão, com a Folha, com alguns jornais do Globo do Rio também. Né? Tínhamos na época aí uma parceria de matérias, de coberturas, eles eram nossos, entre aspas, assinantes, né? Assim como eram de outras agências, são ainda France Press, Reuters, enfim, né? BBC, por aí vai. E o que a gente fazia basicamente era levar para esses jornais informações que eles não tinham... Tivemos um problema técnico, nós agradecemos a presença do professor Paulo Ranieri. Nós voltamos em instantes com o Rodolfo Gamberini aqui nos nossos estúdios.